Graça e paz, igreja, bom dia. Uau, e o ano foi, hein? Que impressionante como voou esse ano, meu Deus, e como tá lindo isso aqui hoje. Uau. Glória a Deus por estarmos na casa de Deus no último culto deste ano para nós. Amém. Vamos orar um pouquinho juntos? Pai, obrigado por esse privilégio que temos de estarmos aqui reunidos na tua casa, casa de oração, casa de amor, casa de bênção, casa onde encontramos pão, Senhor, o pão espiritual que tanto precisamos, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, flua nesta manhã aqui com grande liberdade e fale aos nossos corações. Que não seja eu, porque eu nada tenho a acrescentar na vida dos meus irmãos, mas o Senhor tem. O Senhor tem planos, o Senhor tem projetos para cada um aqui e que eles se cumpram, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém. Bom, hoje temos uma pergunta, já acho que passei para alguns aí, que é, afinal de contas, por que Jesus veio? Vocês já pararam para pensar? E não só porque ele veio, mas da maneira que ele veio. Porque outro dia eu estava pensando, eu falei, por que já não veio com os seus trintão, né, bicho? Encontrava lá no Rio Jordão com João Batista, batizava e já saía fazendo o que tinha que fazer, não é mesmo? Até porque foi só a partir daí que o ministério de Jesus de fato se concretizou. Mas não, mandou um bebezinho com fralda, com tudo, arrotando, meu, que história é essa, né, meu? Mas tudo tem um propósito. A bem da verdade, não é o porquê ele veio e nem a maneira de que ele veio que é o propósito de hoje aqui, mas é só para a gente contextualizar um pouquinho. Da maneira que ele veio, ele poderia ter vindo com 30 anos? Claro que poderia. Deus é soberano, ele faz o que ele quiser, da maneira como ele quiser e fim de papo, né? Tanto que tiveram 2 homens que foram arrebatados. E por quê? Porque ele quis arrebatar. Enoque e Elias arrebatou. Eu fico pensando, quando principalmente o Elias chegou lá em cima, os anjos devem ter falado, mas o senhor não falou que os homens era dado morrer uma única vez? Esse daí não morreu não e ainda sobe em carruagem de fogo? Que história é essa? Ele falou, eu sou Deus, faço o que eu quero. Mas voltando ao tema, por que Jesus nasceu da maneira como nasceu? Porque, a bem da verdade, 700 anos antes já havia sido dito que ia ser dessa maneira. E Deus usou Isaías para dizer, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Conceberá, dará à luz um filho. Então não dava para vir já adulto Jesus, porque a Bíblia não... tudo que Deus fala se cumpre. Então é bom você já saber que se você tem promessas de Deus na sua vida, elas vão se cumprir, porque Ele não nega, Ele não muda. Da mesma maneira como o próprio Isaías já detalha um pouco mais, quando ele diz, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. E aí ele termina, seu governo e sua paz jamais terão fim. E aqui a gente chega no porquê ele veio. Não a forma de menino, mas o porquê Jesus veio. Sabe por que ele veio? Para trazer a paz que eu e você precisamos. Porque sem a paz que só Ele pode nos dar, o medo nos assola. E o medo nos paralisa. E nenhum projeto a gente consegue avançar sem a paz. Sem a paz a gente não desfruta das coisas que Deus, inclusive, já nos deu. Sem a paz nós não avançamos, nós não amadurecemos. E não pense, e você sabe quem foi a primeira pessoa que precisou de paz? A mãe dele. Maria precisou de experimentar essa paz. Porque olha que coisa mais incrível que é. Esse trecho de Lucas eu acho simplesmente fantástico. Lucas 1:28, o texto diz assim, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Bom, se alguém fala um negócio desse para mim, eu estou de boa, meu. Uau! Apareceu alguém aqui dizendo que o Senhor é comigo, tranquilo, que coisa maravilhosa que é receber um cara para falar um negócio desse para a gente. Mas olha a reação de Maria, ficou perturbada. Aí eu paro e penso, mas como é que perturbou com uma declaração dessa, nem sabendo o que ia acontecer ainda? Porque a confusão ainda não tinha sido anunciada, que ela era
uma virgem honrada na sua cidade e que da noite para o dia iria perder toda essa honra porque ela iria ser uma grávida sem ter sido casada ainda com José. Mas o anjo não tinha falado nada disso para ela ainda, e o texto diz que ela já se perturbou. E aí é importante nós percebemos a sequência disso, quando o anjo diz assim para ela: não temas. Então eu também estou aqui hoje dizendo em coro, com diversos anjos que estão nesse local: não temas. Se tem algo que está te apavorando, se tem algo que está te preocupando, tem algo que está te afligindo, a palavra que o próprio menino Jesus está aqui dando também para cada um de nós é: não temas. Não temas, porque eu sou o quê? O príncipe da paz. Príncipe da paz. E é interessante que a palavra de Deus, na sequência, duas coisas importantes para nós gravarmos hoje. Se você gravar isso, para mim valeu por tudo. Mais do que as rabanadas lá de cima, que inclusive estavam muito boas. Mas valeu por tudo. Não temas. E depois o próprio anjo diz: porque para Deus não tem impossíveis. Porque muito provavelmente talvez você esteja, ou já viveu, ou esteja vivendo, ou talvez venha viver alguma situação que você possa dizer: impossível, João. Essa reconciliação não vira. Essa restituição não vira. Essa recuperação, seja financeira, judicial, seja o que for, não vira. É impossível. Pois tem essas duas palavras para você hoje: não temas, e para Deus não tem impossível. E qual é a reação da Maria quando ela escuta essas duas palavras que o anjo proferiu para ela? A primeira, ela se apavorou, quando ele simplesmente diz: o Senhor é contigo. Mas depois, quando ele vem e diz: não temas e não há impossíveis para Deus, ela responde desta maneira aqui: aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Uau! Ou seja, o que ela está dizendo? Estou em paz. Estou em paz agora. O temor desapareceu. Os desafios que eu tenho que enfrentar e vou ter que enfrentar nessa pequena cidade, ficar talvez mal falada, correndo o risco do noivo abandonar, como foi a primeira ideia de José, que ia dar no pé. Depois precisou de um anjo também falar: segura, fica aí, vai dar tudo certo. Mas por quê? Porque ela ouviu da parte de Deus duas coisas: não temas e não há impossíveis para ti. E ela já sabia, porque ela conhecia o livro de Isaías, que o filho dela seria o príncipe da paz. Então que a gente possa de fato celebrar esse Natal na certeza que esse pequeno menino Jesus, ele é aquele que traz a paz que você tanto precisa, e eu também. E eu também. E sem ela, nós nada podemos fazer. Absolutamente nada. A gente não avança, a gente fica paralisado, a gente não produz. Nós somos, no fundo, para sermos sinceros, nós somos péssimos maridos, péssimas esposas, péssimos filhos, péssimos profissionais, tudo. Porque é a paz, e a gente vai ver isso já já, porque o mundo diz que quanto mais eu correr, quanto mais eu fizer, mais próspero eu serei. Pois existe um texto dizendo que o que traz a prosperidade para você e para mim é a paz. Olha que estranho. É a paz e não é a correria. Já já a gente vai ver isso. Mas então, se ele é o príncipe da paz, a gente tem que entender algumas coisas. Que paz é essa que ele promete, que ele traz e que ele realiza? Então, João 14, 27 já dá uma pincelada nessa. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Porque qual é a paz do mundo? A paz do mundo é conta no azul, um bom carro, uma boa casa, um bom casamento, um bom, estou em paz. Essa é a paz do mundo. Ela depende de circunstâncias favoráveis. Se o teu momento é favorável, se a tua circunstância é favorável, se a tua saúde é favorável, se os teus relacionamentos estão de uma posição favorável, você, em teoria, está em paz. E o que ele está dizendo aqui é que a dele não é dessa maneira. A dele não depende de nada disso. A dele depende dele próprio. E ele veio
para nos trazer essa paz. Tanto que ele diz que é a dele, não é a de ninguém. A paz que de fato traz paz no meu coração não é a paz da Lídia, não é a paz dos meus filhos, não é a paz do meu chefe, se eu tivesse. Não é. É a paz de Deus para mim. É quando eu estou em paz com Ele. Porque é o que a gente vai falar agora. Nós temos praticamente 3 tipos de paz. Nós temos uma paz espiritual ou eterna, e nós temos uma paz que a gente chama de uma paz emocional interna, e aí, claro, nós temos uma paz relacional, que é com os outros. Então, a primeira paz que eu e você temos que ter, sem dúvida nenhuma, é a com Deus. Aí você fala, mas isso é óbvio, João. Mas olha, eu vou dizer que nessa caminhada de 22 anos, infelizmente eu já vi muita gente que por alguma razão, algum motivo, não estavam em paz com Deus. Por quê? Porque não aceitaram alguma situação que aconteceu. Sempre me vem à mente uma pessoa querida nossa, que perdeu 5 ou 10 anos da vida dela, porque perdeu um irmão meio que com 18, 20 anos. Ela não aceitou isso, culpou Deus por isso, e ficou 10 anos brigado com Deus. Literalmente brigado com Deus. Como se ele fosse o único culpado ou o culpado dela ter perdido o irmão. Então não pensem vocês que é tão óbvio a gente estar em paz com Deus. Não é tão óbvio assim. Às vezes a gente passa por situações muito menores, inclusive, que essa. Uma perda, um relacionamento truncado, um relacionamento que não foi exatamente como a gente imaginava. E o inimigo põe esse sentimento, tipo que Deus é esse o seu, que permite que você passe por isso. E com isso você perde a paz com Ele. Então é possível perder a paz com Ele? Claro que é. Por isso mesmo que 2 Coríntios 5,18, Paulo fala o quê? Fala isso. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Do bebê Jesus. De Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, para mim ter paz com Deus, não é eu simplesmente decidir, eu agora resolvi, entendi a situação que eu estou passando, então eu estou em paz com Deus. Não, é através do sacrifício de Jesus. É você olhar na cruz e falar, tudo está perdoado. Não tem nada que eu precise fazer. A obra está completa, e é pela graça. Não é por merecimento, é pela graça. Ele me escolheu, Ele me ama, e a graça dele é redentora. Então, em função disso, eu posso e devo ter paz com Deus. E aquilo vem e te acalma, porque você já não fica olhando um dedo acusador para Deus pela situação que você está passando. E muito pelo contrário, você começa a entender o que Paulo também diz em Romanos 8,28, que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque senão eu jamais vou aceitar qualquer situação que seja desfavorável. E aí eu fico com o quê? Com raiva de Deus. Não, por que eu estou passando por isso de novo? Ou por que isso me ocorreu? Agora a gente brinca, pegamos com leveza isso, mas no início da história da meningite do nosso neto, a primeira coisa que veio na cabeça de alguns da nossa própria família, falar, já não bastava a meningite na avó, agora no neto também? Já foi braba a da avó, agora precisa dar num neto? Sei lá, deu, mas de novo, foi fiel, então está nos ensinando, teve propósitos para nossas vidas, e já está curado 100%, agora se eu pegar bode, se eu pegar raiva, o que vai levar? Não vai levar a nada. Então entenda que a situação, que o desafio, que eventualmente a dificuldade que você possa estar vivendo hoje, e sei que muitos estão, tem um propósito de Deus por trás, e não deixe que isso tire a tua paz com Ele, porque sem a paz com Deus nós não temos nenhuma outro tipo de paz, não tem, você pensa que tem, mas não tem. Romanos 5,1 também fala o quê? Uma vez que somos feitos justos com Deus, não é justo porque eu sou bonzinho, porque eu faço tudo direitinho, porque eu venho na rua Flórida, porque eu dou dízimo por causa disso, por causa daquilo, que eu só faço bem. Não, eu e você somos justos por causa da fé que nós temos em Cristo. Não esqueçam disso.
Nós não somos justos nunca, nós somos pecadores sempre. Então é pela fé que nós temos nele, é pela graça derramada por ele. Aí sim temos paz com Deus por causa do que ele fez por nós. Mas por quê? Eu acredito nisso. Eu acredito na obra redentora da cruz. E por acreditar nessa obra redentora da cruz, de novo, eu tenho paz com o Pai. E ter paz com o Pai, uau! Querem ser prósperos? Pois olha o que Jó fala. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Para pensar nisso. O que paz tem a ver com prosperidade? Não é capacidade, não é talento, não é esforço. Normalmente a gente pensa nisso. E não que você não tenha que ter capacidade, que você não tenha que ter preparo, que você não tenha que se esforçar. Mas ele está dizendo que é a paz que vai te trazer prosperidade, meu. A gente precisa entender isso. E que isso faça parte da nossa vida. Porque, de novo, como é que você começa um dia de trabalho se você não está em paz? Não começa. Não começa. Por mais talentoso que você possa ser, não precisa levantar a mão, mas você já saiu brigado de casa com a esposa e foi trabalhar? Foi legal o dia? Não, não é legal o dia. Não é. Graças a Deus, parece piada que eu vou falar, né? E a Lídia nem gosta que eu fale. Mas eu não me lembro a última vez que isso aconteceu. E sabe por quê? Por causa de Jesus. Porque a gente é fofo, esquece isso. Simplesmente por causa de Jesus. Porque ele diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então se rolou algum BOzinho, conserta. Um olha para a cara do outro e fala, foi mal. Não deveria ter falado aquilo. Acho que também não. A minha resposta também não foi boa. Conchinha, vamos embora. Não é mérito. É obediência à palavra. Então, eu não consigo imaginar um casal que professa fé em Cristo dormir brigado. Não consigo. Simplesmente não. Obedeça o que está na palavra. O que está na palavra? Fazer as pazes antes que o sol se ponha. Como o trânsito em São Paulo é muito forte, eu estendo até por umas 10 horas, 11 horas da noite. Então, porque 6 horas para fazer as pazes às vezes é difícil. Então, tem mais um tempinho, usa esse tempinho, mas dormir brigado, e aí acordar brigado, e ficar um dia sem se falar, e tentar ir trabalhar, e tentar ser próspero, me poupe, não dá, olha, ele está dizendo, sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aí você pode falar, mas João, aqui está falando de estar em paz com Deus, não com a Lídia. Mas a gente já chega lá, porque eu só tenho paz com a Lídia quando eu estou com Ele, quando eu estou em paz com Ele, senão não tem. Senão não tem. E aí o que acontece? Essa paz interior que nós estamos falando, que essa paz eterna, ela acaba governando o nosso coração. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Então isso é maravilhoso. Isso está linkado com o anterior. Por quê? Não tenho paz nisso. Não faz. Pastor, estou pensando em comprar tal coisa, mas não estou em paz. Você já respondeu. Você quer que eu responda o quê? Você já respondeu, você não está em paz, porque o Espírito Santo faz isso, ele já põe um embrulhozinho, ele já põe um mal-estar, aquilo não tem paz. Então, que para você tomar qualquer passo na sua vida, lembra, Deus te deu paz nisso? Para começar esse relacionamento, para terminar esse relacionamento, comprar esse imóvel, vender esse imóvel, abrir essa firma, vender essa firma, o que for, você está em paz? Não estou muito não, muito pelo contrário, estou zero em paz. Ora mais, eu não estou dizendo que não é para fazer, pode não ser o momento, depois em algum outro momento Deus traz paz no seu coração e você vai embora, porque a gente já pregou sobre isso, timing, Deus tem um tempo certo para os teus projetos, para os meus projetos, ele não diz não, muitas vezes ele diz ainda não, ok, ainda não, então vamos esperar, e aí você vai perceber que no momento certo, se ele colocar a paz dentro de você, vai embora. E aí é onde a gente chega. A paz com Deus permite eu ter paz comigo. E eu tendo paz comigo, eu estou pronto para ter paz com você. É uma sequência. Se eu não estou com paz com Deus, eu não tenho paz comigo. E se eu não tenho paz comigo, não chega perto, amigo. Não vai rolar. Não vai rolar. Então a sequência é bem simples.
A paz com Deus traz paz ao meu coração, e eu tendo paz, eu estou pronto para ter paz contigo. E tenho que ter essa paz contigo, porque essa é a paz relacional, é a paz com o nosso próximo, que é o que Gálatas 3:28 fala. Não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E por sermos um, nós temos o quê? Paz. E aí, paz com a Lídia, então, é mais tranquilo ainda, entendeu? Porque eu estou com paz com Deus, paz comigo, como eu não poderia ter paz com ela? Impossível. Literalmente impossível, porque a hora que eu estou com paz com Deus, eu faço aquilo que Ele manda. Então, se a palavra de Deus perdoa, perdoo. Ah, mas o senhor não viu o que ela... Nossa, põe para mim de volta aí, por favor. Não sei se foi eu ou se foi você. Deixa eu ver qual que está. Ah, agora eu ponho aqui. O que eu estava falando? Pô, mas nem vocês sabem o que eu estava falando. Que vergonha. Eu vou contar, bicho. O que era? Argentina, Croácia? O que era? O 3? Ah, tem mais um então? Acho que não, hein? Ah, aqui. Estava falando dos corintianos, é verdade. Lembrei. Os corintianos. Até com eles a gente tem paz. Aí, até com eles, meu. E não é brincadeira não, hein, ter paz com o corintiano. Milagre. Você tem cara de ser São Paulino. O que você é, Fábio? Eita, nós, eu acertei, pelo amor. Eu não sei como vocês brincam com isso. Já está decidido isso há séculos. Vocês sabem disso, né? Ser de Santos porque eu sou santo. Então é Santos e acabou. Para não ter problema. É simples assim. Paz com Deus. Como é que eu tenho paz com Deus? Obedecendo os preceitos dele. Fácil. É ler. Porque senão eu não tenho comigo. Porque eu não estou bem com ele. Eu não estou bem com ele, eu não estou bem comigo. Se eu não estou bem comigo, eu não vou estar bem com vocês. Então é dessa maneira, simples assim. Agora, existe um como. Porque não é simplesmente, legal, reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sei que é pela graça, eu creio no sacrifício de Cristo, ok, tudo certo até aí, mas você vai precisar, o que eu chamo de um momento de revelação. Isso só o Espírito Santo pode fazer. E que momento de revelação é esse? É um momento em que ele te traz o teu passado, para você olhar e falar, caramba, como eu estava longe de Deus nesse período. Ele traz o teu passado, ele traz o teu presente e dá uma olhadinha no seu futuro, e isso tudo fica claro, e aí você passa a perceber que não são de fato os problemas, você não tem problemas, o que você tem é a reação aos seus problemas, que de fato é um problema. A gente brincava no passado, faz tempo que a gente não fala isso, mas aproveitar que hoje a igreja está cheia, aqui, não sei se os convidados sabem, mas aqui ninguém tem problema. O que tem aqui é muitos motivos de oração. É isso. Porque se achar que você vai vir para essa terra e não ter problema, caiu no planeta errado. No mundo tereis aflições. Como esse cara era honesto nesse marketing dele, né, como é que um cara fala um negócio desse, bicho? E aí milhões ainda resolve seguir um cara desse que vem dizendo que a gente vai ter problema? Poderia falar qualquer outra coisa, mas para pensar que homem honesto era esse? No mundo tereis aflições, hein? Mas segura a onda aí que vai dar tudo certo. Então tá bom, vamos embora. Então, precisa ter esse momento de revelação. José precisou de um sonho, Maria precisou também de um anjo, os magos tiveram que ter uma estrela, Moisés teve que ter uma sarça ardente, Paulo precisou cair do cavalo, ou seja, tem que haver esse mover sobrenatural na sua vida, para que a paz que excede todo entendimento invada teu coração. Do contrário, fica algo teórico, fica algo tipo, ouvi falar, lá naquela igreja pregaram sobre isso, então hoje, de fato, nesse momento eu oro para que o seu coração seja inundado da luz divina, da luz de Deus, que traga clareza com relação ao que você já viveu, com relação ao que você está vivendo e com relação a quem Ele é o príncipe da paz.
A gente precisa ter essa revelação hoje, para você poder celebrar dia 24, 25, seja lá quando você celebra, sabendo que o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, está na sua casa, está na sua vida. Está na sua vida, controlando todas as situações e fazendo com que tudo seja em teu favor. Em teu favor. Uau, que coisa mais linda. Agora, outra coisa que eu e você precisamos urgentemente fazer, para que isso seja algo concreto na sua vida e na minha, nós temos que expressar uma atitude de humildade. Sem humildade a gente jamais vamos ter essa paz que Deus está prometendo. Mas não vamos ter, porque a humildade é o caminho para a paz. Pensa você, como a Lídia própria citou, fico pensando, por que Jesus veio da maneira como veio? Quer dizer, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nasce numa manjedoura. É mole um negócio desse? O que está nos ensinando? Poderia ter um outro tipo de coisa? Claro que poderia. Mas não, ele está mostrando o valor da humildade, porque ele foi humilde, ele foi servo. E às vezes a gente quer alcançar as bênçãos de Deus por um outro caminho. Não existe outro caminho que não passe pela humildade. Não existe. Ou seja, o orgulho gera conflito, o ego nos leva muito longe e nos deixa sozinhos lá, mas a humildade é que vai trazer a paz que você e eu precisamos. Por quê? Sabe por quê? O salmista diz isso muito bem em Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Esse é o caminho. Eu tenho certeza que, assim como eu, você almeja e quer paz na sua vida. E tem que querer. Porque a paz é o que vai fazer com que você desfrute dessa vida linda. Ontem, na oração, alguém estava falando assim, ao caminhar de manhã cedo, eu me alegro de ver a própria criação. Os pássaros, as árvores, isso, aquilo outro. Mas sabe quando você percebe esse tipo de coisa? Quando você está em paz. Que, senão pode vir arara, tucano, avestruz, pode passar por você, você não vai ver nada. Certo ou não? Só em paz, que você percebe os detalhes. Você olha para o rosto da sua esposa e fala, como você está linda hoje. Porque você está em paz. E a paz produz tudo isso. Se eu não estou em paz, eu não consigo nem olhar no rosto de ninguém. Olha a importância. E é por isso que ele é o Rei da paz. Por isso que o governo dele é de paz eterna. É incrível pensar que o próprio Isaías define quem é esse Jesus antes de nascer. Ele termina dizendo que ele é o príncipe da paz. Esse é o meu grande desejo para hoje e para esse final de ano, e que eu e você hoje possamos sair daqui aceitando esse convite que ele faz aqui para todo mundo hoje. Venham a mim. A quem? A igreja? Ao pastor? Não. É a ele. Venham a Jesus. Todos vocês que estão o quê? Sem paz. Porque cansado e sobrecarregado é não ter paz. E eu lhes darei o quê? Paz. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde. Ó, humilde, por isso que nasceu numa manjedoura, por isso que teve que sair. Nossa, tem umas coisas que eu fico, que Deus mais louco e maravilhoso é esse que nós temos. Nasce o Rei dos Reis e aí no meio da madrugada tem que sair fugido. Dá vontade, eu se fosse José, fala, cara, isso aqui não é o teu filho? Isso aqui não é o Deus Altíssimo? Que história é essa de sair fugido, meu? Vamos dar um pau nesses caras, meu. Saiu fugido no meio da madrugada. Uau, só um servo manso e humilde pode fazer um negócio desse. Não tem outra explicação. Não tem. É parar para pensar, mas como é que Deus manda o cara sair no meio da madrugada com a família, que acabou de ter a criança, né? Mas é cumprir o propósito que ele mesmo já havia dito. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Encontrarão o quê? Paz para a sua alma. Esse é o meu grande desejo. Para mim,
para minha família, para todos vocês. Que esse final do ano, esse Natal, você tenha não só a alegria que esse momento proporciona, mas que você tenha a paz que só Ele pode dar. A gente não encontra em lugar nenhum mais. Não encontramos. Não tem como encontrar, porque o resto é passageiro, o resto é circunstancial. Estou bem, tenho paz, não estou bem, não tenho paz, e assim a gente fica numa roda gigante, ora em cima, ora embaixo. E Deus veio para que você tenha a paz que Ele prometeu. Mais uma vez, nós de fato agradecemos a Deus, evidentemente, mas a todos vocês, porque para nós é um grande privilégio. A gente vem hoje mesmo, viemos para cá com uma alegria no coração enorme. Não tem uma vez que a gente venha para essa igreja que não seja com muita alegria e com muita gratidão no coração. Então, nosso desejo é, de fato, que o Príncipe da Paz invada a casa, a vida e o coração de cada um de vocês. Um Feliz Natal, um ano abençoado. Vamos nos ver só no ano que vem agora, mas vamos sentir saudades, mas que Deus guarde, Deus abençoe todos os dias de festa, todos os dias do novo ano e sempre, sempre debaixo da poderosa mão do Senhor, da mão amorosa do nosso Deus. Um beijo, amamos vocês, boa semana, Vinícius e Roberta, muito bom ter vocês aqui. Todos os que vão viajar, que Deus leve e traga em segurança. Joana, muito bom ter vocês aqui hoje. Glória a Deus por isso. Um ano de muita saúde. Um beijo para todos. Amamos vocês.